Continuando o assunto fundos de investimento ainda, vamos falar sobre cota de abertura e cota de fechamento. A cota de abertura é aquela conhecida no início do dia. Lembrando que cota é aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, pessoal, patrimônio líquido dividido pelo valor, pelo número de cotas, aliás, que você acha o valor da cota. Então, cota de abertura é conhecida no início do dia e ela é permitida apenas para os fundos classificados como curto prazo, referenciado e renda fixa não longo prazo. A cota de fechamento, por outro lado, ela é calculada com base no valor do patrimônio líquido do próprio dia e é permitida para fundos que não curto prazo, referenciados e renda fixa não longo prazo. Por exemplo, fundo de ações, fundo cambial. Então, essa é a diferença entre cota de abertura e cota de fechamento. Para ficar mais claro, cota de abertura a gente conhece no início do dia. Cota de fechamento a gente só conhece no final do dia. Principais características e vantagens do investimento em fundos de investimento. São as três características que eu listei no vídeo anterior desse módulo. Possibilidade de diversificação da carteira, mesmo dispondo de pouco recurso financeiro. Você tem acesso a papéis disponíveis no mercado financeiro. E o mais importante, você tem liquidez, ok? Você tem liquidez que, se talvez investisse de forma individual, você não teria essa liquidez. Documentos dos fundos. Regulamento, que eu falei atrás, é o documento que estabelece as regras de funcionamento e operacionalização do fundo de investimento. Então, dentro do regulamento a gente encontra as taxas, como por exemplo, taxa de administração e outras possíveis taxas que o administrador também pode cobrar, como por exemplo, taxa de performance, taxa de ingresso e taxa de saída. O prospecto, o que ele traz? É o documento que contém as informações relevantes para o investidor relativas à política de investimento do fundo e os riscos envolvidos, ok? Por fim, o termo de adesão. Todo investidor cotista tem que assinar um termo confirmando que recebeu o regulamento e o prospecto do fundo e tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento. Então é aquilo, o investidor recebeu o prospecto, recebeu o regulamento, tomou ciência dos riscos, assinou o termo de adesão, aí após esse processo, aí sim ele pode aportar recursos no fundo e de fato virar um investidor cotista. Principais estratégias de gestão. Fundo passivo, muito fácil. Fundo passivo é aquele que acompanha um determinado benchmark. Benchmark é um indicador de referência. Então o exemplo que eu vou dar é o Ibovespa. É um fundo passivo Ibovespa. É aquele fundo que busca ter uma rentabilidade próxima ao Ibovespa. O fundo ativo, por outro lado, são aqueles fundos nos quais o gestor tem mais liberdade na estratégia, ou seja, ele tem o objetivo de superar o benchmark. Então, eu vou dar o mesmo exemplo de benchmark, o Ibovespa. Em um fundo ativo, o gestor tem mais liberdade e ele pode superar o desempenho do Ibovespa, ok? Então, o fundo ativo, o gestor tem mais liberdade, e o fundo passivo o gestor, por outro lado, tem menos liberdade na seleção dos ativos. E para terminar essa questão, o fundo alavancado é aquele que pode ter perdas superiores ao patrimônio líquido, ok? E agora vamos entrar na parte crucial desse módulo sobre fundos de investimento. Pessoal, vamos falar sobre as principais modalidades de fundos. O que é o fundo curto prazo? É aquele que tem que investir essencialmente em títulos públicos ou títulos privados de baixo risco de crédito, com prazo máximo de 375 dias e o prazo médio da carteira de no máximo 60 dias, ok? Fundo curto prazo, títulos públicos ou privados de baixo risco de crédito. Fundos referenciados, o próprio nome já entrega. São aqueles fundos que têm uma referência. O exemplo mais tradicional e mais conhecido no mercado é o fundo referenciado DI. Esse fundo ele segue a variação das taxas de juros diária do certificado de depósito interfinanceiro. Então, a grosso modo, a política desses fundos estipula que no mínimo 95% da carteira seja composta por ativos financeiros que acompanhem direta ou indiretamente a variação do indicador de desempenho que foi escolhido, o benchmark, no caso que eu citei. Agora o benchmark é o DI. Então, se o exemplo é um fundo referenciado DI, ele tem que ter 95% da carteira que acompanha essa taxa de juros do mercado. Outra coisa importante, além desses 95%, 80% da carteira deve ser composta por títulos públicos ou títulos privados de baixo risco de crédito, ok? Então o fundo referenciado tem que seguir uma referência, tem que seguir um indicador de referência. E o mais tradicional no mercado é o fundo referenciado DI.
Fundos de renda fixa, talvez os fundos mais populares do mercado. Esses fundos investem no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos de renda fixa expostos à variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços. É o mesmo esquema dos anteriores. Investem no mínimo 80% dos seus ativos em títulos públicos ou títulos privados de baixo risco de crédito. Esses títulos expostos à variação da taxa de juros doméstica ou ao índice de preços do mercado, ok? E também vale lembrar que, adicionalmente, esses fundos podem ser classificados como longo prazo quando o prazo médio de sua carteira superar 365 dias, pessoal. Vamos deixar bem claro isso aí. Fundo de curto prazo, o prazo médio da carteira é inferior a 365 dias. Fundo de longo prazo é quando o prazo médio da carteira é superior a 365 dias. Fundo de renda fixa, 80% títulos públicos e títulos privados, baixo risco de crédito, ok? Fundo de ações, mais fácil. Investe no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores. Fundo de dívida externa. Investe no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em títulos do Brasil negociados no mercado internacional. Certo? Essa é a forma mais fácil de investir em papéis brasileiros negociados no mercado internacional. Então, fundos de dívida externa. Fundo cambial. Investe no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em ativos que busquem acompanhar a variação de preços de moedas estrangeiras. Beleza? Os fundos cambiais são os mais... os fundos cambiais dólar são os mais conhecidos no mercado. A aplicação é feita em reais e sua carteira é composta por papéis que buscam acompanhar a variação da moeda dos Estados Unidos. E por fim, os fundos multimercados são aqueles fundos que não têm uma política de investimento concentrada em um único fator de risco. Então eles podem investir em N coisas, índices de preços, taxas de juros, câmbio, ações, dívida externa. E eles têm que ter uma política de investimento, os fundos multimercados têm que ter uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, ok? Logo, o gestor tem mais liberdade na sua atividade, né, na elaboração das suas estratégias, mas a gente também já chega no raciocínio de que a taxa de administração desse tipo de fundo, por exemplo, deve ser um pouco mais acima da média do mercado. Outra questão bastante relevante, pessoal, sobre fundos de investimento é a questão da concentração em créditos privados. Esse mecanismo estipula que aquele fundo que excedeu o percentual de 50% do seu patrimônio aplicado em títulos privados tem que colocar na sua denominação a expressão crédito privado. Então, exemplo, um fundo de renda fixa tem que aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em títulos públicos ou privados de baixo risco de crédito. Hipoteticamente, vai que esse fundo de renda fixa tem mais de 50% concentrado em crédito privado, em títulos privados. Então, o administrador do fundo vai ter que colocar na denominação do fundo renda fixa crédito privado, ok? É muito simples isso aí. Falando sobre fundos de investimento em cotas de fundo de investimento. Esses fundos têm que investir no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe. Então, um exemplo... fundo de investimento em cotas renda fixa só pode comprar cotas de um fundo de renda fixa. A exceção a essa regra provém dos fundos de investimento em cotas classificados como multimercado. Esses fundos podem comprar cotas de fundos de várias classes, ok? Então a única exceção à regra é o fundo de investimento em cotas multimercado. Fundo de investimento em índice de mercado, nos Estados Unidos conhecidos como Exchange Traded Funds. Aqui no Brasil a gente popularmente chama de ETF. O que são esses fundos? Eles aplicam em uma carteira de títulos, valores imobiliários, essa carteira visa refletir as variações de um índice de referência, isso por prazo indeterminado. Então, o exemplo aqui da nossa BMF Ibovespa, o índice mais popular que segue o Ibovespa é o BOVA11. Lembrando que esse fundo é negociado na bolsa, e a regra geral para esse tipo de fundo é que eles devem manter no mínimo 95% do seu patrimônio aplicado em valores imobiliários na mesma proporção que estes integram o índice de referência, isso com o objetivo de refletir a variação em rentabilidade de tal índice. Então, por exemplo, temos o BOVA11 que eu citei.
Então o fundo tem que aplicar na mesma proporção da composição do Ibovespa, do próprio índice. E além do Ibovespa, a gente tem N exemplos. A gente tem o índice de governança corporativa, a gente tem o ISE, o índice de sustentabilidade empresarial e outros aí. E temos também ETFs que seguem esses índices na mesma proporção de sua composição. Então basicamente é isso. No mínimo 95% do seu patrimônio em valores imobiliários que seguem os índices, ok? Fundo de investimento imobiliário, pessoal, o nome já entrega. Esse fundo é destinado ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. E a gente já associa a questão dos imóveis. Então, a maioria dos lucros, dos rendimentos dele provém da alienação ou da questão de pagamento de aluguéis. Então, esse fundo é destinado para o investidor como uma forma mesmo de diversificação da sua carteira de investimentos. Por que diversificação? É porque a principal vantagem dele é que a legislação obriga que, no mínimo, ele distribua 95% do seu lucro. Certo? E outra coisa que atrai muitos investidores é a isenção para a pessoa física. Esses dividendos que o fundo distribui são isentos, os rendimentos são isentos para a pessoa física. Mas para isso ocorrer, vale ressaltar, as cotas têm que ser negociadas na bolsa, ok? O fundo deve ter no mínimo 50 cotistas e a isenção só se aplica para pessoas físicas que detenham no mínimo, aliás, menos de 10% das cotas do FII. Essa isenção que eu acabei de falar se aplica somente às pessoas físicas e na questão da distribuição de rendimentos. Se a pessoa física, por exemplo, na alienação realizar um ganho de capital, ou seja, comprar 10 e vender a 15, ela tem que pagar imposto de renda sim. Então a isenção só se aplica às pessoas físicas na questão da distribuição de rendimentos. Fundos de investimento em direitos creditórios. Para finalizar, esses fundos são constituídos por títulos de crédito originários de outras operações. Então, dessa forma, as operações originalmente feitas são cedidas aos fundos que assumem os direitos creditórios. Um exemplo, eu sou um banco e faço a concessão da minha carteira de crédito para um fundo de direito creditório. Isso me traz uma vantagem, porque libera espaço no meu balanço para eu continuar aumentando o meu crédito. E quem assume o risco de inadimplência passa a ser o fundo de direito creditório, ok? Quais são os benefícios desses fundos? Para quem cede os direitos creditórios, no meu caso o banco, o banco diminui os seus riscos de crédito e libera espaço no balanço, conforme eu falei. Para as empresas, gera mais liquidez no mercado de crédito, ok? E para os investidores é uma alternativa de investimento que tende a oferecer uma rentabilidade acima da renda fixa tradicional, ok? Então o principal risco para o investidor em fundos de direitos creditórios é o risco de inadimplência, certo? É o crédito da carteira de recebíveis. E temos que ressaltar alguns pontos sobre esse tipo de fundo. Eles só podem ser constituídos, só podem fazer parte deles investidores qualificados. O valor mínimo para aplicação é de R$25 mil e ele deve ter no mínimo 50% do seu patrimônio aplicado em direitos creditórios, ok? Então, esses são os fundos de recebíveis, aliás, fundos de direitos creditórios. Fundos offshore são aqueles constituídos fora do Brasil e que aplicam em ativos dentro do país. E para finalizar esse módulo, vamos falar sobre as taxas. A mais importante de todas, sem dúvida, é a taxa de administração. Ela é cobrada para remunerar todos os prestadores de serviços do fundo, como eu disse anteriormente. E ela é calculada em bases anuais e é deduzida diariamente do valor da cota. Vale lembrar que ela não reduz o número de cotas, mas sim o valor da cota. E ela é cobrada indiferente se haja lucro ou prejuízo. Ela remunera os prestadores de serviço do fundo. Outra taxa muito importante é a taxa de performance. Ela é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera um benchmark, supera um indicador de referência. A metodologia utilizada para essa cobrança é a linha d'água. Então lembrem, linha d'água, metodologia utilizada para a cobrança da taxa de performance. Um exemplo de fundo que cobra isso é o fundo de ações, ok? Então é isso, a gente finaliza o módulo 2. Um abraço.